António e o José estavam sempre a discutir. E 40 anos de vida quase não fizeram outra coisa. Morava no primeiro andar do bloco 3 com a mãe, uma senhora atormentada pelas discussões e constantes conflitos dos filhos. Quando chegou a hora da Paulo Mulher, ela manteve-se calma na cama e só despediu uma coisa antes de ir para o outro mundo. Meninos, prometam-me que vão parar de discutir. Prometam-me que vão tomar conta um do outro e gostar sempre um do outro. Prometemos, mamãe. Intencionavam cumprir a promessa. Durante os 3 anos seguintes não houve uma zanga. E portavam-se como perfeitos cavalheiros. Mas um dia foram à loja de Sansão comprar o jornal. Olá, Zé! Tudo a correr bem? Vai-se andando, Sansão, vai-se andando. Normalmente compravam sempre a mesma coisa. Era o correio da manhã, 2 latas de small, 2 pacotes de maltesers, um chocolate de um pico de secção. Pois nesse dia o António estava com a sede da aventura. Mas preenchêssemos o boletim do Euro Milhões, é? Mas nós nunca jogamos ao Euro Milhões, tá? Pode ser o vosso dia de sorte, amigos. Nunca se sabe. Como é que se costuma dizer? Quem não arrisca não petisca. Ah, quem não risca não petisca. Pá, isso tens toda a razão, Sansão. Preenchemos um, Zé. Achas que sim, Tó? Acho que sim, Zé. Vamos nisso. Uma festa! Alguém quer? 5 euros! Só 5 euros! Quem quer? Finalmente, depois de horas e horas de reflexão, os gêmeos saíram do boletim da loja com o boletim da Euro Milhões. Nessa noite, quando se preparavam para assistir aos resultados na televisão, a tensão e a excitação eram palpáveis. Vai uma bolacha. Isso. Esta noite, o jackpot faz um total de... Estão preparados 10 milhões de euros! Senhoras e senhores, então que tal? Porra, não posso com este gajo. Também não, Tó. Que é gajo com quem vivo. É este, Zé. Porra de panelê bronzeado. Obrigadíssimo, querido. Mas quer dizer, se ele me passasse para a mão um cheque de 10 milhões, O gajo me entregasse um cheque de 10 milhões. Casava-me com o cabrão. lume, Tó. Obrigado, Zé. Porra. Já viste o que é que podíamos fazer com tanto dinheiro? Eu cá comprava um barco. Um barco. Um coisinho grande, sei lá. Um iate ou assim. E que merda é que ias fazer com um barco? Ia para o mar. Não sabes velejar. Aprendia. Essas coisas custam uma pipa de massa. Temos 10 milhões, Zé. Eu sei. Só estou a dizer que temos que pensar bem nas coisas primeiro. É só isso que eu estou a dizer. Eu já pensei muito bem. Não pensaste. Vais comprar um iate de impulso. É isso que vai acontecer. Não vou, não, senhor. Vais deitar dinheiro pela janela fora, como se crescesse nas árvores. Foda-se. Estou-te a dizer que não vou. Vamos a voz, Tó. Agora tu que a mamãe disse. Desculpa, Zé. Tudo bem, Tó. Mas olha que um iate é um bom investimento. Porquê? Porque também serve de casa. Já não quero viver num barco. Por que não? Enjoo, Tó. Não enjoaste daquela vez, Zé. Uma vez chegou. Depois de umas semanas habituavas. Ninguém me pode obrigar a viver num barco. Não quero viver num barco. Ponto final. Pronto. Não vives? Pronto, não se fala mais nisso. Mas isso não me impede de fazer o que quero. O quê? Ganho os meus 5 milhões, compro um iate e vou para lá ver sozinho. Ah, é? É. És assim? Sou. Então eu pego nos meus 5 milhões e compro uma mansão grande como a minha. Porreiro. Ponho uma cerca eletrificada enorme à volta. Que é para tu não podes entrar. Eu não vou poder entrar. Vais querer entrar quando o teu estúpido barco grande afundar. É um iate, merda. E nessa altura vais-me aparecer a dizer: deixa-me entrar, porra! Eu vou dizer: vai-te foder, bem isso para não comprar o barco. É a merda do iate. E eu não vou gostar de deixar aos teus pés. Vai ser precisamente o contrário. Tu é que vais implorar para te deixar ficar. Nem pensar. Vais ver. Vais ter de me implorar quando a tua maçã arder. A minha mansão não vai arder. É que vai. A tua cerca eletrificada vai explodir devido a uma falha técnica do caso vai arder. A minha cerca eletrificada não tem problema nenhum. Não foi de fabrico. Cala-me essa boca. Ou vai destruir tudo. Para com isso. Vais ficar afinal outra vez? Cala-te. Nada. O José só bateu no António uma vez. Não foi preciso mais nada. O irmão deu com a cabeça no canto da mesinha da sala e nunca mais se levantou. Não sei. Só te
estou a dizer o que acho. Parece que o José seja capaz de matar, porque não? Baseados joguinhas? 40 e tal anos a viver no mesmo sítio, desempregado e gordo, decidiu de repente partir em viagem, levantou pelo rabo e fez pela vida. Mas se o Zé o matou, o que é que ele fez ao corpo? Estão-se a vigiar o apartamento há dias. Se eu tentasse despachar aquele corpo à obesidade mórbida, de certeza que a gente tinha visto. A Corpina deve estar no apartamento. Ai, tretas! Faz tu o que quiseres. Não estás a brincar, pois não? O corpo está lá, tenho a certeza. Podes ter certeza, mas não consegues provar. Consigo, se tu ajudares. Meter-nos numa situação incrivelmente horrível e ligeiramente surrealista é muito mais fácil do que à primeira vista pode parecer. Começa-se com uma ideia mesmo estúpida. Sei lá, entrar ilegalmente na casa do vizinho enquanto ele está fora para procurar o corpo do gêmeo assassinado. Depois é só pôr em prática essa ideia estúpida. Depois de meia hora ali a vasculhar, apesar de só se ter conseguido encontrar um carregamento de chocolates de Cadbury e uma caixa de pornografia especializada. Que nojo! Canhão! Apanha-se um susto quando inesperadamente se eu achava rodar na fechadura e se percebe que o vizinho vem para casa mais cedo. Foda-se, mesmo tu isto. A única solução é subir as escadas, procurar um esconderijo no quarto dele e só tentar fugir quando o caminho estiver livre. Mas que merda é que se passa aqui? Infelizmente o vizinho não é cego. Eu sei que estás aí! Eu sei que estás aí, filho da puta! Anda cá, cabrão de merda! Anda cá e parte-te com um homem! O pânico instala-se. Só se pensa em sair dali para fora. Sai-se de parte a correr, mas o vizinho, agora furioso como se tinha de esperar, intercepta-nos no cimo das escadas. Que merda é que pensas que estás a brincar? Não foi de propósito. A intenção era só dar-lhe um contrão para conseguir fugir. Nada mais. Ninguém queria que ele caísse para trás, batesse com a cabeça grande, gorda, pesada e toda. Depois, fica-se para ali a olhar para ele. Deixou de respirar e não se mexe. Fica-se para ali a pensar. Mas grandíssimamente!